Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje o nosso tema é: que faremos? Você já se perguntou isso alguma vez? Momento difícil em que você não vê alternativas, parece que não há luz no fundo do túnel, e você se pergunta: o que eu vou fazer agora nesse momento? Ou você fica indagando: o que vamos fazer? Essa pergunta está lá em 2 Reis, capítulo 6. Conta-se que o rei da Síria fez guerra a Israel. E nos versículos 15 e 17, olha só o que aconteceu. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Era mais ou menos 900 a.C., o profeta Eliseu estava ali e o moço que trabalhava com ele acorda de manhã cedo, madruga, e vê um exército inimigo muito grande. E ele então pergunta para Eliseu: que faremos? O que fazer? E Eliseu então pede que Deus mostre o exército celestial que estava ali preparado para defender aquele lugar. Olha que coisa mais linda, né? Que a gente vê esse texto e a gente vê que o inimigo atacou de madrugada, de um modo assim, de repente, é uma coisa repentina que acontece. E muitas vezes nas nossas vidas isso pode acontecer também. De que forma, né? O que acontece, o que às vezes aparece, né, para nós e que nos assusta e nos assombra. Às vezes é um desemprego, às vezes é um problema de relacionamento, é o inesperado, né, que tira muitas vezes a tua alegria, tira o teu ânimo, né, a tua fé nas promessas de Deus. Muitas vezes a gente se sente oprimido, pode ser às vezes por familiares, né? Conflitos dentro da nossa própria casa. Às vezes na igreja são críticas, são situações delicadas que acontecem que te desanima de estar ali, de estar adorando ao Senhor, de estar servindo ao Senhor. Às vezes somos nós mesmos, né? Tem algumas pessoas, né, que dizem que a gente tem estações, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Outono, verão, primavera, inverno, mas que esse clima depende muito de nós que decidimos, não importa a situação, como que nós reagimos a ela. Isso aí traz o tom, o clima para o nosso coração. E algumas coisas que eu aprendo é que eu preciso sim perceber a ação do inimigo muitas vezes na nossa vida. Mas eu tenho que ter discernimento para entender, como Eliseu, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco. Ele fala aí em termos de quantidade, né? Olha só, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Olha, essa consciência de que Deus está conosco. Eu lembrei de uma ilustração, diz que um soldado numa guerra, ele estava com muito medo, quando ele viu, né, o quanto que o inimigo estava ali, abastecido e forte, e ele diz então para o seu capitão: capitão, o número dos nossos inimigos é maior do que o nosso exército. E o capitão então disse para ele: olha, nós não estamos aqui para contar os nossos inimigos, nós estamos aqui
para vencê-los. Muitas vezes na nossa vida, as tempestades vêm, né, os problemas, as lutas, os inimigos, e a gente fica com tanto medo. Mas que nós possamos nos lembrar que nós não estamos sós. Deus prometeu que jamais nos abandonaria. Aqui Eliseu fala, olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Lá em 1 João, nós temos um texto bem parecido, que está lá em capítulo 4, versículo 4, que diz assim, vós sois de Deus. E aqueles que estão em Deus, né, têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Ali naquele momento, Eliseu pede que o seu servo veja a quantidade do exército de Deus. Aqui, João está dizendo assim, o maior, o que tem mais poder, o que tem mais força é Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra os filhos, contra o povo de Deus. Quem está conosco é aquele que abriu o mar vermelho. Quem está conosco é o nosso comandante que jamais perdeu uma guerra. Que Deus abra meus olhos e os seus olhos para que nós possamos entender o quão grande o nosso Deus é, o quão numeroso é o seu exército, o seu poder, a sua força, que nada de mal vai nos acontecer. Que Deus possa abrir nossos olhos e fechar os olhos do inimigo, confundi-los, né? Como fez Eliseu. Eliseu pede que Deus abra os olhos do moço para que ele veja o exército celestial, mas ao mesmo tempo ele pede no versículo 18 do capítulo 6 de 2 Reis, Senhor, fere essa gente de cegueira. E aquele povo ficou cego e eles não conseguiam saber onde eles estavam, não conseguiam saber o caminho. Olha só, mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Quando há luz, né, as trevas são dissipadas e a gente consegue entender. Mas, meus amados, a gente vai enxergar isso se nós buscarmos o Senhor, porque isso é fruto da intimidade que nós temos com o Senhor. Eliseu, ele tinha uma intimidade com Deus que fez com que ele percebesse a dimensão da força que o defendia. Ele viu o poder de Deus. Ele teve discernimento para ver, sim, os inimigos também, mas ele viu o poder de Deus. Alguém disse que o tamanho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, depende da sua vida de oração. Que a gente possa estar buscando mais ao Senhor em oração. E Ele vai estar abrindo os nossos olhos para aquilo que Ele tem para nós. Ele vai nos dando tranquilidade ao nosso coração, a certeza de que nós não estamos sozinhos. Que os seus anjos estão ao nosso redor, que nós não fomos abandonados por Ele. Quem eu tenho sido no meu dia a dia, durante as minhas lutas? Eu tenho sido um servo, como o servo possivelmente Geazi de Eliseu, que não conseguia enxergar o poder de Deus, só via a luta na sua frente. Será que eu tenho sido assim que nem Geazi? Eu só vejo os problemas, o tamanho das minhas lutas e eu não enxergo o poder de Deus, suas promessas. Aqui diz que Ele não vai nos abandonar, que Ele não desiste de nós, que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Eu tenho sido um Geazi, eu tenho sido um Eliseu. Eu tenho mostrado diante das lutas, né, a fé que eu tenho em Deus, a certeza de que eles me cercam com o seu amor, com a sua graça. Eu tenho enxergado o quão grande Deus tem sido na minha vida, na minha história. A certeza de que nada tem poder contra o exército de Deus, nada tem poder contra a força, o amor imensurável e incondicional de Deus. Que Deus possa abrir os meus olhos,
meus olhos da fé, crendo em todo o tempo que eu não estou sozinho, não importam as circunstâncias, não importa o tamanho do exército que venha contra mim, as dificuldades, que eu possa me colocar perante Deus, Senhor, olha só o que está acontecendo, o que eu faço agora? É com o Senhor, porque Deus é aquele que trabalha para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Que eu possa, assim, reconhecer a minha luta, eu não posso ficar indiferente, né? Como se não tivesse acontecendo. Sim, as lutas vêm, elas acontecem, as aflições, mas que eu possa ter os olhos espirituais para enxergar, com a certeza, né? Para ter a certeza de que Deus trabalha para todos aqueles que o buscam, aqueles que o amam. E que o nosso trabalho é fazer até onde vai as nossas forças, e o resto é descansar no poder de Deus e nos aquietarmos. Amém? Eu não sei a luta que você está enfrentando, eu não sei o tamanho do exército inimigo, mas eu sei que o tamanho do exército de Deus é maior e mais forte e mais poderoso. E o nosso Deus, ele é imbatível. Amém? Um grande abraço para você. Pensa nessas palavras e tenha certeza que o poder de Deus e as suas promessas são tremendas. Ele é um Deus fiel que cumpre cada promessa que ele fez. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.